Olá, meus amiguinhos do canal Em Nome do Tarô, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder as nossas publicações. Pessoal que já faz parte da egrégora do Em Nome do Tarô, agradeço profundamente pela presença. Não esqueçam de curtir também, pessoal. Agradecendo a todos vocês, tá? E vamos fazer uma leitura aqui, coletiva, intuitiva, atemporal. O momento em que tu chegar nessa leitura é o momento adequado, é o momento correto. Então, enquanto eu vou arrumando aqui as cartas e embaralhando um pouquinho mais, vocês vão se concentrando naquilo que vocês gostariam de ter uma resposta ou um esclarecimento, um conselho. Vão se concentrando nessa decisão que vocês precisam tomar, ou o que a egrégora do tarô pode aconselhar vocês, né? O que o tarô pode dizer para mim quando eu toco nesse assunto, quando eu decidi que quero fazer tal coisa, esse caminho, o que está acontecendo na minha vida, o que o tarô pode dizer para vocês. Formulem aí, enquanto eu coloco aqui, vou falando com vocês e explicando. Nós vamos fazer uma leitura de 5 casas e no final a gente faz aquela leitura de cartas aleatórias, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós vamos usar cartas ciganas, cartas Lenormand e os arcanos maiores e menores, certo? Pessoal, vamos lá. O nosso canal aqui, para quem ainda não conhece, tem leituras nesse estilo, né? Pergunte e receba, ou é isso que você estava precisando ouvir. Por enquanto não estou fazendo as leituras dos signos, que também é uma coisa que eu sempre estava fazendo, mas por enquanto eu não estou fazendo porque são processos, tá? Logo mais a gente começa de novo. Então vamos lá. Primeira casa, a gente tem o Sol. Segunda casa, a Cruz. A terceira casa, a Montanha. Casa 4, a Cegonha. E a casa 5, as Flores, tá? No fundo desse deck eu tenho a carta dos Ventos. Pessoal, quando a gente começa essa leitura, a energia que se apresenta aqui de momento, né? Tá falando do Sol. O Sol é o conhecimento, é o esclarecimento, é a vida que se apresenta, é um processo de luz, então desenvolvimento. Por quê? Algum processo de trabalho pesado, alguma coisa que já vem cansando vocês, uma mudança, uma trajetória, uma história de vida que está se desenrolando aí um pouco complicada, né? Situações um pouco desafiadoras para vocês que ainda, né, tá apresentando aqui, ó, com a carta da Montanha, ainda esse resultado, ele está sendo trabalhado. Aqui eu vejo que a parte pior já passou, mas ainda existem alguns detalhes que precisam ser vistos, tá? O que a gente vai ver aqui também? A gente tem aqui na casa 4 a cegonha. A cegonha está aqui na posição de mensagem do universo, né? Aquilo que o plano superior tem para ti, o ensinamento que isso está trazendo. A carta da cegonha reflete um movimento, uma coisa do cotidiano, uma mudança de hábito, algo mais tranquilo, que depende muito de ti, algo que depende muito mais da tua consciência do que de fatores externos, tá? Então, por isso que a montanha está aqui ainda, porque ela representa uma situação de obstáculo, mas não daquilo que tu não pode fazer nesse momento. A montanha, ela representa algo que diz para ti, sim, tu pode, eu só preciso que tu esteja preparado, adequado para subir esse desafio, para subir essa montanha, para enfrentar isso, né? Para poder resolver essa situação, tu precisa te vir equipado com ferramentas apropriadas, com informações corretas, senão tu vai acabar de novo dentro dessa cruz, né? Não saindo desse processo, ainda sofrendo, ainda errando, porque não prestou atenção nos detalhes. Aqui nessa linha de tempo eu vejo isso, até porque o Sol já te deu essa luz, o Sol já te deu esse toque, que significa assim,
tu te deu conta de que tem alguma coisa, que falta pouco, porque a pior parte já foi feita, né? Aquilo que os outros precisavam fazer também já foi feito, enfim. A cruz, ela traz essa energia do que os outros também podem fazer por ti, dos envolvimentos que estão ali. Quando a gente vem para a casa 5, que fala dos nossos processos interiores, a gente tem a carta das flores. Então, aqui a tua alma, o teu espírito, reconhece o teu valor, que tem essa capacidade de enfrentar essa montanha. Assim como essa cruz com essa cegonha, são processos externos, quer dizer, aquilo que vem de fora, né? Aquilo que vem do alto, aquilo que a vida te induz e aquilo que reverbera pela tua vontade, pela tua liberdade. Então, aqui a gente está falando de pessoas muito batalhadoras, pessoas muito esforçadas e que sabem, né? Tem essa consciência de que isso tem que passar, porque aqui no fundo, como a gente viu, a carta dos ventos, ela indica uma situação instável, ela indica aquela situação onde tudo levanta, né? Levanta-se a poeira, bate aquele vento, levanta a poeira e as coisas ainda não estão nos seus lugares, ou precisa ainda arrumar, porque quando o vento, né, que seria o movimento, o pensamento, a fala, a atitude, ela provoca uma ação de mudança. Então as coisas ficam meio que suspensas, e aí se enxerga mais ou menos o que está acontecendo, porque é retirado todo o excesso, e aí as coisas vão ser recolocadas nos seus devidos lugares, numa base mais limpa, numa base mais iluminada, que é o que está aparecendo aqui, tá? Com o tarô da Lenormand, que também são as cartas ciganas, mas tem uma pequena diferença, porque esse tarô que eu estou usando aqui das cartas ciganas, elas não têm arcanos, e o tarô Lenormand já tem. Então, o que a gente tem aqui também? Ó, carta dos livros, junto com o sol. Informação. História bem contada, algo que se revela. Um encaminhamento, um desdobramento, uma revelação, algo que realmente, como a gente falou, começa a colocar as coisas em ordem. Isso aqui tem uma cronologia coerente, tem um movimento que se acerta. Com a carta da cruz, eu tenho o jardim, algo muito visível, junto com a cruz, né? A cruz como os processos de elaboração, de trabalho, de esforço, de ajuda mútua, de uma certa dependência, né? Positiva ou não, mas aqui com a carta do jardim, ele já está falando do coletivo. Então isso tudo está sendo respondido para vocês agora. O jardim ele funciona como um palco, né? Onde as coisas são mostradas, onde nada fica escondido. Com a carta da montanha eu tenho a casa, olha aí, ó, a fortaleza. Assim como a montanha é forte, tu também é. Então, de novo, o que a montanha diz para ti, te fortaleça para poder passar por esse desafio. Edifica a tua estrutura, edifica a tua casa, né? Significa isso, te fortalece, coloca dentro de ti aquilo que realmente te eleva, te faz crescer. Não deixa as coisas mais ou menos, não deixa as coisas passarem para que depois talvez tu veja, deixa assim, depois a gente vê. Não, resolve tudo de uma vez, não deixa as coisas ficarem como uma bolinha de neve, que sabe que vai aumentando. Se a gente não corta o mal na hora, ou se a gente não esclarece uma dúvida na hora, aquilo vai se tornando um hábito, aquilo vai se tornando algo que meio que vai sendo aceito, né? Porque o outro não sabe o que a gente sente, então ele lança uma ideia para ti, lança um movimento e tu, né, não gosta, mas também não quer dizer, não quer criar problema, não sei, tu vai te incomodar mais lá na frente. Então é melhor esclarecer, né, dizer assim, peraí que eu não entendi muito bem, quer dizer que isso aqui é isso, aquilo, coloca isso, isso é uma maneira de se fortalecer, porque daí tu tá sabendo o que é, tu não tá sendo enganada, tu não tá sendo boazinha a ponto de depois ter que carregar isso assim como, mas tu sabia, porque é isso que as pessoas vão dizer. Então aqui, ó, te fortalece, recarrega a tua energia. Aqui pode ser também um momento que a montanha diz o seguinte,
Tu já fez tanto esforço, né, com a cruz, tu já te entregou tanto, tu já te dedicou, tu já estudou, tu já trabalhou, tu já entregou tudo, tu já fez tanto a tua parte, agora talvez seja o momento de dar uma descansadinha, porque a montanha vai continuar aqui te esperando, tá? Porque é o teu caminho, mas tu vai estar trazendo a tua força recarregada, renovada. Talvez seja um período aqui de descanso, de férias, de uns dias, um pouco fora disso, né? Deixa o tempo agir sobre isso, que aqui é o que a montanha está pedindo aqui para ti, te fortalecer, porque provavelmente seja algo assim do tipo, espera um pouquinho, dá uma recarregada, descansa, te fortalece, né? Mas sem estresse, porque eu vou estar aqui esperando para ver a tua vitória nesse desafio, até porque a carta do 6 de a cruz, ela fala de vitória, né? Junto com a cegonha, eu tenho aqui a lua, que são os processos do alto, né? Como eu gosto de dizer, os processos que a vida traz, né? O mundo sutil, o mundo espiritual. Então, a cegonha são as mudanças diárias, aquilo que depende muito de ti, da tua vontade de querer modificar. E todo dia eu faço a mesma coisa, hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre faço minha caminhada na mesma rua, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou trocar os móveis de lugar, eu vou começar a me vestir diferente, eu vou começar a falar coisas que eu não falava, mas tudo assim aos poucos. Mas isso tudo depende do quê? Do teu sentimento, desse trabalho emocional. A lua está falando de questões do passado, de questões de tempo, a situação emocional, a fase que a gente vive, o feminino que habita em todos nós, né, que é esse poder de aceitação, de acolhimento, de sensibilidade também. Então, pode ser tudo isso sendo trabalhado, que o universo quer trazer para ti, que a vida quer te mostrar nesse momento, que é preciso dar uma maneirada aí no teu sentimento. Talvez tu esteja muito com aquele estresse, talvez tu esteja muito calma, deixando as coisas do jeito que estão, mas aqui, enfim, cada um vai ter um movimento, né? Então aqui a lua vem com isso. Observa a tua inteligência emocional e deixa de ser tal coisa, né? Aqui o 8 ele também fala assim, ó, assim como a lua ela tem fases, né? Então ela vai deixando coisas para trás. O que passou, passou, e aí vamos para o novo ciclo. Porque daqui a pouco tudo isso se repete. A vida da gente é sempre uma coisa de repetição, né? Embora a gente tenha a gente vai mudando a idade, vai mudando o comportamento, mas as situações elas sempre vão ali se repetindo. A gente sempre vai ter um relacionamento, a gente sempre vai ter uma decisão para tomar, uma escolha, uma renúncia. Isso sempre se repete na vida das pessoas, né? Uma necessidade de aumentar o conhecimento, uma necessidade de deixar de sentir certas coisas porque tu já entendeu que aquilo ali não te faz tanto bem, ou que aquilo não é mais necessário, ou que o outro já está conseguindo lidar com as suas coisas, eu não preciso mais ficar interferindo, enfim, uma série de coisas aqui que vão falando do nosso desenvolvimento emocional. Então a lua com a cegonha está falando disso, exatamente de mudanças pequenas, sutis no teu emocional que vão trazer aí melhora para ti. Com a carta das flores, que está aqui no campo do inconsciente ou do plano de alma, olha que lindo, a gente tem o sol, e o sol já saiu aqui no centro da tua leitura, né? Então, a tua alma, reconhecendo o teu valor, autoestima, super alto mesmo, né? Trazendo, assim, esse brilho, né? Quer dizer, eu sei que eu tenho esse poder de ser melhor, eu sei que eu posso ser mais feliz, eu sei que eu vou conseguir, eu tenho coragem aqui para chegar nessa questão aqui da montanha, ultrapassar esse desafio. E esse desafio da montanha, cada um tem um, né? As questões de montanha, se a gente for levar aqui para o lado da Umbanda, dos orixás, tem a ver com Xangô, que são processos de justiça, né? Mas de equilíbrio, firmeza, é algo que te coloca frente a frente com algo muito, muito difícil de... não dá para dobrar isso, a gente é que tem que conseguir se integrar com essa força, né? Então, é muito interessante, assim, quando a gente vê a carta da montanha
e ela é uma carta de número 21. Então, a gente tem aqui a força do 2, a força do 1, a força do 2 é a força das duas energias que provocam a vida, né? O acolhimento de uma energia. O 1 já é por si só o início de algo. Quando a gente soma aqui o 21, a gente tem o 3, e o 3 é o acontecimento. Então, é algo que é grandioso na tua vida, é algo que está ali, bem firme e forte. Mas ele não está dizendo para ti que tu não pode passar por ele. Pelo contrário, ele está aqui como um grande professor para a tua vida, né? Tu pode ultrapassar isso, mas tu precisa estar preparado. Tu precisa estar com as ferramentas, com os argumentos corretos, com as ideias coerentes, né? Com as coisas em dia, né? Não, tu não pode. Não, mas eu posso porque eu tô aqui, vou te provar que eu posso. Olha, eu tenho a senha, eu tenho o segredo, eu tenho a palavra correta, eu tenho a atitude correta, eu tenho a capacidade para fazer isso. Sempre lembrando, a carta que veio aqui junto, a casa, força, recarregando as energias. No fundo desse deck, o que eu tenho? Carta dos peixes. Tá falando de prosperidade. Prosperidade, de fluidez, das coisas indo se, né? Não tem obstáculo aqui. A gente vai se moldando, assim como a montanha disse. Eu sou um obstáculo, mas eu não sou intransponível. Se tu tiver a capacidade para passar por mim, pode passar, assim como é a água e o mar, né? Ela vai se moldando ali. Olha que bonito, né? Quanta força aqui nessa leitura. Vamos ver agora com os arcanos maiores o que vocês têm, porque tá muito brilhante aqui na mesa, né? 2 vezes o sol, tem a lua também. Agora a gente vem com a carta dos peixes, os ventos, tá? Assim, né? Os elementos aqui, fogo, terra, água, ar. Eu tenho aqui, ó, no centro da leitura, o arcano da morte. É finalização. Isso indica um processo de término de algo, né? Tem coisas que já não tem mais o que ficar fazendo ali, não tem mais jeito, né? A gente fala assim, isso não tem mais jeito. Ah, não tem mais, já falei tudo que tinha que falar, já fiz tudo que tinha que fazer, já coloquei tudo que poderia, eu já não tô mais interessado nisso aqui, então não tem mais criatividade para isso. Então é hora de mudar esse cenário. Aquilo ali se encerra, aquilo já entregou o que deveria entregar, aquilo já prosperou o que deveria prosperar. Agora é mudança de cenário, é mudança de fase. A temperança vem trazendo essa limpeza para vocês, é algo que já está sendo trabalhado. Saiu junto aqui com a carta da cruz, com a carta do jardim, agora a temperança. Então nós temos aqui realmente uma grande vontade de que as coisas sejam diferentes, de colocar tudo em pratos limpos, de expor, né, esse movimento. Será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Eu vou dizer para vocês, eu vou falar a verdade, eu vou colocar isso para fora. Chega de cobrir, chega de ficar protegendo aquilo que não faz sentido, né? Libertando também quem está envolvido na história, libertando a situação e se libertando, que é o principal. Olha aqui, com a carta da montanha e da casa, o que nós temos? A torre do tarô, né? Aqui são processos que realmente não tem como tu evitar, né? Por isso que a montanha tá aqui dizendo, ó, eu tô aqui esperando a tua força, a tua mudança, o teu recarregar, que é exatamente o que a carta da torre nos diz. A torre, ela é um processo de mudança que tu não tem como fugir disso, né? Ou tu sai dessa, ou tu muda essa situação, tu zera isso aqui tudo, ou isso vai passar por cima de ti. Tu até pode ficar ali, mas vai cair na tua cabeça, vai te pressionar, né? Tu vai ter que viver dentro do olho do furacão. Então a carta da torre está dizendo, deixa as coisas, começa de novo, vai lá no comecinho da história e vê passo a passo o que precisa ser feito. E se é realmente isso que tu quer. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma história ou está envolvido numa situação que talvez não seja mais tão importante, né? Talvez aquilo ali, como a gente viu, não tem mais jeito, talvez aquilo
não faça mais sentido, já fez, já ensinou o que tinha que ensinar, não dá para extrair mais nada, porque esse é o momento, como a gente está vendo aqui com a carta da morte, né? É um momento de mudança, é um momento de consciência de que é preciso mudar a vibração. Com a carta da lua e a carta da cegonha, nos processos elevados, eu tenho aqui a carta do mago. O mago tá falando de, ó, se a cegonha tá pensando, né, tá dizendo para vocês, ó, tem que mudar algumas coisas aí para ter uma rotina diferente, para ter um comportamento melhor, né, porque a carta da cegonha, ela traz uma energia amorosa, né, ela é uma carta que fala do campo emocional, aí vem a lua, que também é um campo emocional, ela é um 8 de copas, o 8 de copas é movimento, é reciclagem de sentimentos, né? Renovação, é crescimento. Não dá para ter mais aquele sentimento um pouco infantil, talvez, ou aquele sentimento de teimosia, aquelas coisas que podem ser mais infantilizadas, aquelas coisas que não te levam para frente, né? Uma birra, um ciúme, coisas que não têm muita, que não te fazem evoluir, muito pelo contrário, né? Elas te prendem cada vez mais no teu ego. Então eu venho aqui como mago. E o que o mago diz? Experimenta coisas novas, tu tem o conhecimento. Faça diferente, porque se tu continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. Tu tem os elementos, tu tem as informações, tu tem os exemplos, tu tem as histórias. Começa a estudar sobre isso e ver o que tu pode trazer para a tua vida para que os resultados sejam diferentes. O mago também, ele traz a ideia do ensinamento, né? Tem alguém que ensina, tem alguém que aprende. Ao mesmo tempo, isso acontece na nossa vida. Ao mesmo tempo em que eu estou aprendendo, eu também posso estar ensinando, né? Nenhum mestre sempre vai dizer que ele sabe tudo, ele sabe muito, mas também ele vai ter sempre coisas para aprender. E ele vai aprender muito com aqueles que estão sendo ensinados, com seus discípulos, com seus iniciados, né? Então a vida está sempre desse jeito. E isso que o mago quer trazer para vocês aqui, né? Nessa posição de o que o universo quer me ensinar. Exatamente isso, que as mudanças de sentimentos, de opiniões, de gosto, tudo isso vai mudando à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai vivenciando, experienciando, trocando ideias, né? Se vendo. Quando a gente vem aqui para casa 5, onde nós temos essa questão do que a alma está querendo, que aqui a tua alma está querendo é aparecer, se libertar, crescer, brilhar, né? Eu tenho a carta das flores e a carta do sol. Aqui vem o arcano maior, o mundo. Olha aí, ó, viu? O mundo é um passo a mais, é sair de um lugar e subir um degrau na vida. Aqui é a sabedoria está sendo chamada, vamos trabalhar, vamos aparecer, nós temos capacidade aqui para a gente ir mais além. É lindo isso, gente. Reconhecendo o teu valor. Então aqui pode ser também que tu esteja dentro de um processo de te colocar numa posição onde o teu valor, o teu conhecimento, o teu esforço, aqui pode ser alguém que estuda muito, alguém que está prestando um concurso, alguém que está dentro de um trabalho que exige dedicação, horas, né, de empenho, sendo reconhecido. E talvez tu tenha que falar isso, talvez seja a hora melhor agora de conseguir mostrar. E se não enxergarem isso, se não acontecer, também é hora de mudar de ambiente. Então aqui ninguém tá, né? Pode ser aqui um pedido assim de, olha, quem sabe me transfere de lugar, quem sabe eu saio daqui. É de pensar. No fundo do deck, o que nós temos? O Hierofante. O que o Hierofante faz? Ele é o senhor da sabedoria. Ele é a conexão com esse lado espiritual. Ele representa a inteligência espiritual, ele representa aqui alguém que está mais à frente. Pode ser um mestre, um professor, ensinos, né? Toda essa questão de pessoas que estão ligadas aos poderes de informação mais além daquilo que a gente tem. Questões jurídicas, filosóficas, comunitárias, lideranças,
até questões políticas aqui também estão sendo envolvidas, né? Então, se as pessoas aí que estão assistindo, estão tendo esse tipo de informação, esse tipo de experiência, né? Aqui o Hierofante, ele entra aqui como aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que pode te pegar pela mão, né? Ele é um mestre. Então aqui também está valendo como um médico, como um terapeuta, um psicólogo, enfim, alguém que saiba mais, alguém que seja fora do teu cotidiano e que possa olhar para ti e trazer base, trazer fundamento para a tua questão. É alguém que pode te aconselhar. Vejam que a gente tem fluidez, um rei de ouros aqui, os ventos e o Hierofante. Pode ser alguma coisa de investimento também, trabalhando com dinheiro. Como é que eu faço para investir? Como é que eu faço para, né, não ter perigo? Alguém que entenda do assunto, né? Uma pessoa ligada ao mercado financeiro, alguém que tenha bastante experiência, até porque a gente já viu o mago ali também, né? Então tem essa questão aí, são várias situações, né? Pessoas que estão dentro de uma profissão ou que estão dentro das suas vidas domésticas também, querendo aí empreender, né? Também abrir um negócio, ou dentro de um relacionamento que também precisa melhorar, que precisa ser renovado, resgatado também. São várias questões, o lado espiritual também aqui falando sempre, né? Modificar aí as suas ideias, tirar as crenças limitantes, eu não posso fazer isso, não, a ideia de pecado aqui também pairou um pouquinho aqui sobre essa leitura, tudo isso precisa ser trabalhado. E agora eu vou tirar para vocês aqui os arcanos completos para a gente ver o que ainda não foi dito, se tem alguma coisa a mais que precisa aí para vocês, tá? Então vamos lá. Finalizando essa leitura, o que nós temos aqui? Uma carta que virou. Finalizando a nossa leitura, que os nossos amigos precisam saber, o que ficou, o que é importante que se saiba. Últimas informações, conselhos. Muito bem, caíram algumas cartas aqui, hein? Vamos começar aqui, ó. A primeira carta que caiu foi o... Só tô vendo se não tem um arcano maior. Não. A primeira carta que caiu foi o 6 de paus, que tá aqui na posição das energias que já estão sendo trabalhadas, né? Aquilo que tá reverberando para vocês. Então, eu tenho o 6 de paus, que vem reforçando essa ideia do teu esforço, daquela coisa de que as pessoas ao teu redor também estão ali trabalhando juntas, e que talvez essa influência ainda esteja um pouco viva, positiva ou negativa, não importa, mas ainda existe algum tipo de, talvez, dependência. Será que os outros não foram, os outros não querem, então não vou querer, não vou sozinho? Aqui tá falando sobre isso. O que eu tenho aqui mais? Carta de paus é isso. Eu tenho o mago. Eu disse que não tinha caído o arcano, não percebi o mago. Mas aqui, o mago, que já caiu aqui na mesa, tá de novo. Experiencia, experimenta. Faça coisas diferentes, não tenha medo, usa a tua coragem. Cuidado com a manipulação, cuidado com essa coisa de conquistas, afirmando coisas que talvez não sejam. Alguém pode estar fazendo isso para ti. Ou se tu mesmo não está falando algumas coisas dessa para ti, dizendo assim, mas os outros já fizeram, então não preciso fazer, outro já experimentou e não preciso. Não, aqui está falando que é para tu tomar conta da tua vida. Tomar conta do teu próprio caminho, ver com os teus olhos, sentir contigo mesmo, né? Não é a experiência do outro, é a tua experiência, mesmo que a resposta seja igual, né? Disseram que não, mas eu fui lá e experimentei. E não é que não era mesmo, mas tu foi lá e constatou. Senão aquilo aí vai ficar pegando na tua história para sempre. Então a gente tem aqui o mago. 6 de paus. Eu tenho aqui 9 de espadas, que fala sobre perturbação. Pensamentos que ficam te pipocando, te incomodando. Então aqui a gente quer terminar com isso. Vocês querem terminar com isso.
Eu tenho 2 de espadas, gente. Olha que o 2 de espadas é decisão, uma decisão difícil que não dá para se basear somente na razão, ela precisa sentir. Além de compreender o cenário, além de compreender o que está acontecendo, precisa se colocar, né? Fecha os teus olhos e sinta a tua decisão. Se eu optar por isso, como é que eu me sinto? Se eu optar por aquilo, como é que eu me sinto? Se a tua razão não te colocar numa certeza, usa a tua intuição. Veja que a Lua está ali, a Lua está falando de processos de sentimentos, de intuição principalmente, tá? E também nós temos aqui esse Rei de Ouros, que está aqui no fundo do deck, né? Na carta dos peixes. Então, o que a gente tem no cenário aqui? A tua experiência, a tua renovação, esses esforços, tudo que tu já viveu, tudo que já te disseram, tem que filtrar tudo isso para que tu conquiste o teu objetivo. Aqui tem um caminho de prosperidade, tem um caminho de realização, de amadurecimento, né? Muito importante. No fim do deck aqui, nesse aqui a gente tem o As de Espadas. As de Espadas é o portal da comunicação, é o portal da atitude, do movimento, quer dizer, eu sinto, eu penso, eu elaboro e eu decido, e aí eu consigo colocar tudo isso em prática. E aqui o que está em prática é o que o arcano, o mago já disse para vocês antes, né? O que a vida está querendo trazer para vocês é essa coragem que vocês têm, né? Essa coragem que vocês têm, coisas que precisam ser modificadas, reestruturadas, que ou vocês olham para esse movimento que está acontecendo e seguem dentro dele, mas com novas informações, com atualizações, né? Conforme a gente viu ali na carta da montanha, onde está a torre, vocês seguem com atualizações para começar de novo esse processo, né? Ou vocês então veem que isso já não é mais necessário, então vão partir para um outro plano, partir para um outro movimento, partir para uma nova história, que é isso também que está chegando aqui para alcançar essa prosperidade, tá? Mas o portal está aberto para vocês. O que está por baixo de tudo isso é uma estrutura, a sabedoria, alguém que pode te apoiar, buscar apoio, seja dentro desse teu próprio mestre que está dentro de ti, que já se apresentou aqui, né, nos processos de alma, né? A consciência de ter a capacidade, saber que pode sim ser melhor aproveitado, que a tua vida pode ser muito mais digna, colocando-se à disposição, né, para evolução não só tua, mas também daqueles que estão contigo. Então o Hierophante ele vem trazendo essa explicação para ti, dentro de ti, ou isso tu vai buscar fora, né? A carta dos ventos ainda mostra aquela situação que eu disse, as coisas ainda estão no ar, né? Todo esse movimento aqui jogou tudo para cima, agora é a hora de tu arrumar tudo nos lugares devidos. Isso aqui se chama organização. A carta dos ventos mostra uma coisa que tá passando, então tu pode estar ainda num momento de turbulência, né? E a carta dos peixes também nos diz de alguns processos de calma, de tranquilidade. Não precisa ser uma coisa assim, sair correndo para fazer, né? Não precisa ficar tão preocupado como tá aqui, ó. Sinta o que está acontecendo com o 2 de espadas, sente o que vem aí, procura te acalmar, porque o momento, né, o que está acontecendo agora, o que está abrindo para ti esse portal da comunicação, a luz, quer dizer, a lucidez, a história sendo organizada e as coisas mudando. É o melhor momento para vocês, certo? Então, espero que todos vocês tenham aproveitado essa leitura, que faça parte aí dos ensinamentos para que vocês possam aplicar aí nas histórias de vocês, certo? Agradeço a todos, boa sorte e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, tchau, tchau.